Em 24 de fevereiro de 2023, dois telefonemas saíram de uma casa em Herndon, Virgínia. Horas depois, duas pessoas estavam mortas. A versão inicial falava em invasão. Durante 8 meses, essa foi a narrativa oficial, mas não havia sinais de arrombamento. A cena não indicava ataque externo, e na mesa de cabeceira havia uma fotografia, não da esposa, mas da babá. Em fevereiro de 2026, um júri condenou Brandon Banfield por duplo homicídio qualificado. A pergunta não é apenas quem matou, é como uma história construída dentro daquela casa conseguiu enganar investigadores por 8 meses, e o que precisou acontecer para que ela finalmente desmoronasse. Brandon Banfield e Christine Ann Benson estavam juntos havia quase 20 anos. Ele trabalhava como agente da Divisão Criminal da Receita Federal Americana. Ela era enfermeira de UTI pediátrica. Em 2018, tiveram uma filha. Pouco depois, se mudaram para Herndon, no norte da Virgínia. Por fora era a imagem clássica da estabilidade. Casa em subúrbio, filha pequena, dois profissionais respeitados. Por dentro, o casamento era mais complexo. Em depoimento no tribunal, Brandon admitiu que ambos tiveram casos extraconjugais ao longo dos anos, tentaram terapia e decidiram continuar. Em 2021, Christine contratou uma jovem brasileira para ajudar com a filha. Juliana Pérez Magalhães tinha 22 anos. Ela não apenas trabalhava ali, ela morava dentro da casa. E a partir daquele momento, as fronteiras entre família, trabalho e desejo deixaram de ser claras. Juliana Pérez Magalhães nasceu no Brasil e chegou aos Estados Unidos em 2021 com visto de au pair, um programa que permite que jovens estrangeiros vivam com famílias americanas em troca de cuidados com crianças e ajuda doméstica. Ela tinha pouco mais de 20 anos quando começou a trabalhar para os Banfields. Morava no quarto de hóspedes, cuidava da filha do casal durante o dia, dividia o espaço doméstico com Brandon e Christine. Segundo a acusação, em agosto de 2022, menos de um ano depois de começar a trabalhar ali, Juliana e Brandon iniciaram um relacionamento extraconjugal. O próprio Brandon confirmou o caso em tribunal. Disse que os dois viajaram juntos, inclusive para Nova York. O relacionamento tinha uma diferença de 15 anos de idade. Ela era funcionária da família, ele era o empregador e marido de Christine. Segundo o depoimento de Juliana em tribunal, foi nesse período que Brandon começou a falar em se livrar da esposa. A acusação sustenta que ele não queria se divorciar para evitar a divisão de bens e a perda de custódia da filha. Brandon negou categoricamente qualquer plano desse tipo. Chamou as alegações de absurdas. O que os dois lados concordam é que havia um caso, havia uma casa compartilhada e havia uma criança de 4 anos que não sabia de nada. Até aquele momento, tudo parecia restrito a um casamento em crise, mas, semanas depois, um nome sem qualquer ligação com aquela família passaria a fazer parte definitiva dessa história. Joseph Ryan tinha 39 anos, morava em Washington. Não tinha nenhuma relação conhecida com a família Banfield. Não conhecia Brandon, não conhecia Christine e não conhecia Juliana, a babá. Era um homem comum, com família. Sua mãe, Deirdre Fisher, o descreveu em tribunal como seu confidente, seu maior aliado, a pessoa que sempre a apoiou. Segundo a promotoria, Joseph Ryan chegou à casa dos Banfield na manhã de 24 de fevereiro de 2023, acreditando que iria participar de um encontro sexual consensual com uma mulher chamada Christine, alguém com quem havia trocado mensagens em um site de fetiches chamado Fat Life. A acusação sustenta que esse perfil havia sido criado usando o computador
e as informações pessoais da própria Christine. Sem o conhecimento dela, Ryan teria sido instruído a trazer uma faca e cordas para um roleplay previamente combinado. Ele entrou pela porta da frente. A porta estava aberta. Não havia nada na história de Joseph Ryan que o ligasse àquela casa. Ele estava lá porque alguém o colocou lá. Por volta das 8 horas da manhã de 24 de fevereiro de 2023, 2 telefonemas foram feitos da residência dos Benfield, em Hardon. No primeiro, Juliana ligou para o 911. Segundo registros, ela desligou antes de falar. Ligou novamente, desta vez, relatou que havia um homem ferido na casa. Na mesma ligação, a voz de Brandon pôde ser ouvida dizendo que havia atirado em um invasor. A polícia chegou e encontrou a cena no quarto de cima. Christine estava com múltiplos ferimentos de faca no pescoço. Foi levada ao hospital, mas não resistiu. Joseph Ryan estava morto. O legista determinou que havia sido baleado 2 vezes na cabeça e no tórax por 2 armas diferentes. Brandon, o marido, e Juliana, a babá, deram a mesma versão aos policiais. Brandon havia chegado em casa, encontrado Ryan atacando Christine com uma faca. Então, ele atirou nele com sua arma de serviço. Juliana disse que disparou o segundo tiro porque viu Ryan se mover. Não havia sinais de arrombamento na entrada da casa. A filha de 4 anos foi encontrada no porão, fisicamente ilesa. Nas primeiras horas, a investigação seguiu a hipótese de invasão. A versão de Brandon e Juliana era coerente entre si. Ambos eram testemunhas. Ele era agente federal, ela havia ligado para o 911. Mas havia problemas que a cena não resolvia. Não havia sinais de luta compatíveis com uma invasão. A porta da frente estava aberta e não arrombada. A trajetória dos ferimentos e a posição dos corpos levantaram questões entre os investigadores. Nos meses seguintes, a polícia foi fundo na investigação digital. Encontraram o perfil no FatLife, rastrearam o dispositivo usado para criar a conta, encontraram mensagens trocadas com Joseph Ryan, encontraram na mesinha de cabeceira do quarto principal uma foto emoldurada de Brandon e Juliana, no lugar onde antes havia uma foto de Brandon e Christine. Em outubro de 2023, 8 meses depois dos homicídios, Juliana Pérez Magalhães foi presa, acusada de homicídio em segundo grau e porte ilegal de arma. Brandon não foi preso naquele momento. Por quase 1 ano, Brandon Benfield permaneceu em liberdade. Durante esse período, segundo registros apresentados em tribunal, Juliana ainda enviava cartas a ele da prisão. Em uma delas, escreveu que não iria cooperar com a promotoria. Em outra, descreveu o que havia acontecido como um erro dela, não de um plano. Em outubro de 2024, 2 dias após receber alta de um hospital após 10 dias internada, Juliana deu uma entrevista gravada aos investigadores. Segundo ela mesma disse em tribunal, havia chegado ao limite do que conseguia suportar. Ela confessou o envolvimento e passou a cooperar com a promotoria. No mesmo mês, Juliana se declarou culpada de homicídio culposo pela morte de Joseph Ryan, uma acusação menor do que a original. Em troca, concordou em testemunhar contra Brandon. Em setembro de 2024, Brandon Benfield foi indiciado, preso preventivamente. O juiz o considerou risco de fuga e risco à segurança da própria filha. O julgamento de Brandon Benfield começou em 12 de janeiro de 2026, no Tribunal do Condado de Fairfax, em Virgínia. A promotoria, liderada pela procuradora-chefe adjunta Jana Sands, sustentou que Brandon havia planejado os homicídios para evitar o divórcio e manter a custódia da filha. A tese era de premeditação.
Com Juliana como participante e Joseph Ryan como vítima instrumental, um homem atraído para dentro da casa para ser morto e servir de explicação para a morte de Christine. A defesa, conduzida pelo advogado John Carroll, atacou a credibilidade de Juliana. Argumentou que ela havia moldado seu depoimento para corresponder à teoria da acusação e, assim, garantir uma sentença mais branda. John também apresentou evidências de dissidência dentro da própria polícia. Um investigador forense digital teria concluído que o perfil no FetLife havia sido criado pela própria Christine e teria sido transferido de função depois de contrariar a teoria dominante do departamento. Brandon subiu ao banco das testemunhas, confirmou o caso com Juliana, confirmou outros casos extraconjugais, incluindo um com uma mulher que havia conhecido em um site de fetiches enquanto procurava sugar babies. Negou qualquer plano de matar a esposa. Quando se referiu sobre as alegações de conspiração, ele disse, abre aspas, acho que é uma linha de questionamento absurda para algo que não é sério. Isso é absolutamente louco. Fecha aspas. A promotora respondeu ao júri que havia um conjunto robusto de evidências, além do depoimento de Juliana, entre elas a análise pericial indicando que o sangue de Christine havia pingado sobre as mãos de Ryan a partir de cima, padrão inconsistente com a versão de que ele a estava atacando. Após quase 9 horas de deliberação ao longo de 2 dias, o júri chegou a um veredito em 2 de fevereiro de 2026. Brandon Banfield foi condenado em todas as 4 acusações: 2 homicídios qualificados, posse de arma durante a prática de crime e maus tratos à criança. A juíza Penny Askert rejeitou a recomendação da promotoria, que havia pedido que ela fosse solta com base no tempo já cumprido, e aplicou a pena máxima pelo homicídio culposo, 10 anos de prisão, com 2 anos adicionais suspensos. Suas ações foram deliberadas, autointeressadas e demonstraram um profundo desrespeito pela vida humana, disse a juíza. Juliana chorou durante toda a audiência. Disse à corte, abre aspas, eu sei que eu vou viver com isso pelo resto da minha vida. Entendo que sou responsável. Fecha aspas. A mãe de Joseph Ryan falou remotamente que a vida do filho foi usada e descartada, vista como sem valor por aqueles que tramaram e executaram seu assassinato brutal. A família de Christine Banfield não pôde fazer declarações na audiência de Juliana, porque Juliana havia sido acusada apenas pela morte de Ryan, não pela de Christine. Brandon Banfield aguarda a sentença marcada para 8 de maio de 2026 pela natureza das condenações por homicídio qualificado no estado da Virgínia, onde a pena de morte foi abolida em 2021. Ele enfrenta prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. A filha do casal, que tinha 4 anos na manhã de 24 de fevereiro de 2023, estava no porão enquanto tudo acontecia. Saiu fisicamente ilesa. Ela perdeu a mãe e o pai aguarda a sentença. A pergunta que o caso deixa não é sobre o que aconteceu naquele quarto. O júri respondeu isso. Mas o veredito não explica tudo. Segundo a acusação aceita pelo tribunal, 2 adultos decidiram que o divórcio era mais arriscado do que a morte, que a divisão de bens e a disputa pela guarda da filha eram ameaças maiores do que tirar uma vida. Se essa interpretação estiver correta, o que colapsou ali não foi apenas um casamento, foi a noção de limite. Porque a maioria das pessoas enfrenta traições, conflitos, medo de perder dinheiro, medo de perder um filho, e escolhe atravessar isso dentro da lei. Aqui, segundo o que o júri considerou provado, a alternativa escolhida foi outra. Não um afastamento, não uma separação, mas um plano. E talvez a pergunta mais desconfortável não seja como a polícia demorou 8 meses, mas como 2 adultos
vivendo sob o mesmo teto, convencem a si mesmos de que tirar a vida de outra pessoa seria a solução.